a escolha desse livro, eu acho que foi um pouco arriscada, assim, para o clube, porque eu percebi, não com vocês, mas lá no início, quando eu estava abrindo as vagas, né, eu percebi que algumas pessoas não fecharam a, a entrada, né, para o nosso clube do livro, porque não gostaram dessa escolha. E de Otelo também, que são livros surrados, entre aspas, né, são livros que muitas pessoas leram. Eu queria saber, então, primeiro, se vocês já leram, e os que leram, queria que vocês me falassem um pouco como foi a experiência, o que vocês acharam do livro. Porque eu estava falando quase agora que eu tenho duas possibilidades de proposta para esse livro, e a proposta que a gente vai seguir vai partir um pouco de como os que leram tiveram a experiência com essa leitura. Alguém pode se manifestar aí? Eu vi que a Simone disse que não tinha lido, a Lu já tinha lido os dois primeiros. Teve alguém que leu? Eu já tinha lido. Eu já li. O que vocês acharam, gente? Você quer falar primeiro, mãe? Sim, resumidamente, só para eu entender a experiência de vocês. Aí a gente já vai pro conteúdo. Eu li 2 vezes o livro. Eu achei muito interessante, né? Porque ele não só faz, ele é tipo assim, uma fantasia do que efetivamente aconteceu na União Soviética, né? Na verdade, ele trata da história do Lenin, do Stalin e do Trotsky, né? Então, e da Revolução Russa. Mas eu acho que ele extrapola isso. Ele traz uma questão muito humana, né? De que como os seres humanos lidam com o poder. Nossa, muito bom, Janilda. Tocou em pontos importantes. Obrigado. Rafa, você quer comentar um pouco? Então, assim, eu também já tinha lido, eu li 2 vezes. E eu até li em inglês quando eu tava quando eu morava lá no Canadá. E eu achei também um livro meio surrado, assim, tanto que eu tava pensando em pular ele pra já ler Otelo, porque eu nunca li Shakespeare. Só que aí eu baixei, me deu assim um estalo. Eu falei assim, eu não vou ler ele, mas eu vou ouvir. E aí eu baixei o Audible da Amazon. E é baratinho, assim, você paga tipo R$19,90 por mês. E eu achei o audiobook. E eu tô ouvindo ele. Tanto que eu já ouvi 6 capítulos. E eu tô gostando bastante, assim. Ainda mais eu tô muito atolada de coisa pra fazer. Nossa, caiu muito bem esse audiobook. Sim. E eu tô gostando, assim, sabe? Não é um livro que eu pegaria pra ler de novo. Mas, assim, quando eu tô no carro, indo pra faculdade, eu tô pegando ele pra ler, pra ouvir, né? Tô achando bem gostoso, mas eu já li. Já li 2 vezes. Legal. Alguém mais? Eu sei que o Igor leu o... Você leu Revolução dos Bichos? Carol tinha comentado que tinha lido também. Eu li em 1984 só. Ah, beleza. Mas, assim, acho que é a mesma ideia, assim, né, de criticar... São distopias, né, que criticam regimes, essas coisas. Mas, assim, eu tô com vontade de ler ele. Mas aí... Bora. O pessoal vamos lê-lo. Carolina, você leu? Você comentou que tinha lido? Já li sim. Impressões? Eu gosto bastante, porque ele mostra que questão de incentivos, qualquer grupo dos iguais, quando você tira o mal do poder, esse inimigo terrível, mesmo entre os nossos iguais, seja quem for, se não tiver incentivo, se não tiver a rédea curta, a tirania vem. Acho que o ser humano busca o poder. Muito legal. Objetivos errados, não existe... a gente não pode esperar que todas as pessoas sejam boas. Se eles têm os incentivos para serem corruptos, eles serão. Bom, a partir do que vocês disseram, eu penso o seguinte, eu imagino que talvez, não sei, a Luana ou a Simone, ou o Samuel, não sei se vocês têm de impressão sobre o livro, mas a Janilda levantou uma bola importante, que é a contextualização histórica por detrás desse livro, e que ela é mais presente do que necessariamente a própria narrativa ali. Então, explicando para vocês por que dessa escolha, né? Por que eu trouxe esse livro, que é muito lido, muito falado, e é um livro fácil, muito fácil, né? Já conversei com pessoas que leram e falaram, eu entendi, né? E assim, tomando o entendimento do livro como um grande feito, sendo que, no entanto, o próprio autor deixa o manifesto, né? Inclusive, eu acho que isso está no pós-fácil, que eu indico fortemente que vocês leiam, se não leram, né? O próprio Orwell falando de que ele queria criar uma narrativa fácil, de fácil tradução e de fácil leitura para que, tomando o contexto, né, histórico em que ele foi publicado, que ele pudesse se disseminar, né, para outros países e tal.
Então, o primeiro ponto, pessoal, da proposta que eu quero fazer para vocês de leitura desse livro é a gente cavar, na medida do possível. Eu sei que vocês têm realidade aí da vida de trabalho de vocês, mas serão apenas, depois desse, que vai ser mais introdutório, serão apenas mais 2 encontros. Então, a minha ideia, até pensando na formação que eu gostaria que esse clube proporcionasse para a gente, eu gostaria que nós encarássemos esse livro como uma oportunidade de fazer com que uma leitura simples possa se aprofundar a partir de uma pesquisa. E aqui, eu não estou propondo para vocês necessariamente ler um livro sobre a Revolução Russa ou sobre a União Soviética, ou uma biografia de Lenin, mas eu estou propondo que vocês façam alguma pesquisa, que vocês questionem esse livro, porque esse livro vai ter ali uma passagem que um animal fez uma coisa e, no geral, como a técnica desse livro é alegórica, ele está citando em muitos momentos coisas que aconteceram na história. Se nós fizermos isso e tentarmos mapear ao máximo, ainda que seja usando o ChatGPT ou procurando um livro de vestibular sobre a Revolução Russa, já seria o suficiente. Mas a minha proposta para esse livro é mais coletiva. É um trabalho mais de a gente pescar uma coisa aqui, uma acolá, e para cada um dar alguma contribuição. Então é uma proposta diferente do que o que a gente fez com o Machado de Assis, absolutamente diferente. Vai depender muito desse nosso trabalho ali durante a leitura. Porém, é óbvio que não será apenas essa a utilidade, tá, da leitura desse livro. Entender a Revolução Russa, o surgimento da União Soviética, é entender o século XX e é entender, consequentemente, o nosso século. Entender vários fenômenos de geopolítica, várias questões importantes, inclusive, sei lá, a nossa ditadura militar, por exemplo. Assim, dá para entender muita coisa a partir desses fenômenos. A Revolução Russa foi o terceiro maior acontecimento do século XX, né, tirando as 2 guerras, talvez até mais importante do que a primeira. Então tem vários desdobramentos, tem várias lições que a gente pode tirar. Então a premissa, o próprio autor diz que esse é um livro fácil. Então a ideia não é a gente pegar esse livro fácil e lê-lo simplesmente. A ideia é cavar o que há de realidade ali, que o autor está denunciando, né? E, como muito bem falou a Janilda, é a denúncia de um totalitarismo, né? A denúncia do poder deturpado, a denúncia da tirania, e de como começa com bons sentimentos, movendo boas intenções de muitas partes da sociedade, mas que possivelmente pode chegar num dos piores momentos ou tipos de governo que a humanidade pode produzir, né? Então, as pessoas que não leram terão, a partir disso, um desafio um pouco maior, que é ler na camada mais superficial, que é da própria história, animais, tomando poder de seres humanos, mas vocês terão a responsabilidade também de cavar um pouco e procurar esses paralelos na história. Tudo bem? Dá pra gente fazer isso? Eu espero que funcione, serão 3 encontros e talvez seja interessante. Queria indicar bibliografia para aqueles mais interessados. Se vocês quiserem usar essa bibliografia para pesquisar algo, os mais interessados ou com mais tempo podem usar, ou aqueles que não quiserem ou não tiverem interesse, pode só pesquisar no Google ou no ChatGPT. Tem que tomar cuidado com o ChatGPT para a gente não cometer alguns erros, mas se for o único meio de acordo com a sua realidade, tudo bem. Mas eu gosto do livro do Richard Pipes, chamado História Concisa da Revolução Russa, que é um livro pequeno para o conteúdo, né? É um livro conciso, de fato, e dá uma visão geral, só que ele termina no começo do livro A Revolução dos Bichos, né? Ele termina um pouco depois ali da morte de Lenin, 1924, né? Então, a ascensão de Stalin ao poder e tal, fica um pouco atrás ali. Um livro que eu vou usar muito aqui como citação, eu espero poder usar, é essencial, da Hannah Arendt, que é A Origem do Totalitarismo. Um livro famoso, não só para a questão da Revolução Russa, mas ela fala do nazismo, fala de antissemitismo, fala de imperialismo do século XIX, do século XX. E ali, gente, uma das camadas que nós vamos ver é a origem do totalitarismo, como o totalitarismo se desenvolve, né? Então, uma das perguntas que a gente pode buscar responder nesses encontros é por que o nazismo existiu, né? Por que o Holocausto existiu? E por que o Holocausto russo, né? Que pouco se fala, bolchevique, melhor dizendo, existiu, né? Por que Lenin e Stalin entraram no poder? Por que houve o terror vermelho, né? Tantos assassinatos e como isso se instala na sociedade, né? Então, o livro da Hannah Arendt, A Origem do Totalitarismo, ela está tratando exatamente disso.
eu tô lendo também, eu usei, né, para me apoiar um livro de história geral do Cláudio Vincentino, chamado História Geral, mas não é uma grande indicação. Eu pesquisei algumas coisas também no livro do próprio Trotsky, chamado A Revolução Russa. Só que ele é um calhamaço, né? Acho que são 4 tomos e tal, aí eu acho que, enfim, talvez sirva, e é legal também pra gente ver o lado bolchevique, né, das opiniões, o lado de lá, né, o lado dos próprios tiranos. O Richard Pipes, que eu indiquei, ele tem uma visão anti-revolucionária, né? Então ele tem uma visão mais conservadora nesse sentido. Então, lendo o Trotsky, a gente pode ter uma ideia menos parcial, né, da coisa. Eu queria fazer uma rápida introdução aqui para coisas que serão úteis, né? Falando um pouco, e alguém, se vocês puderem contribuir, se alguém pesquisou e tal, sobre o Orwell, né? Porque tem uma coisa nessa obra, pessoal, você vê, né? O Igor mencionou que ele leu e que, se eu não me engano, foi isso que ele falou, que achou legal, porque tem dialoga um pouco com ideias libertárias, alguma coisa assim. Esse livro é interessante e ele dificilmente vai causar problemas ideológicos no grupo. Primeiro, porque nós não temos essa tendência, mas segundo, porque o próprio livro ele é ambíguo o suficiente para adaptar-se a diferentes narrativas, né? E uma coisa interessante, muitas pessoas não sabem, né? Esse livro, isso tudo está também no pós-fácil, aqui nos livros depois da obra, né? Esse livro, a história da recepção desse livro na Europa e na América é bem intrigante, assim, vale a pena ler o pós-fácil por isso. Por quê? A gente vai ver isso entendendo um pouco a posição do Orwell, que não é bem essa questão. Orwell era mais inimigo do Stalin do que inimigo da Revolução Russa, ou do movimento que... Ele entendia Stalin como um traidor. Ele era social-democrata, né, se não me engano. Ele era social-democrata. Isso tem um contexto histórico, né, porque Orwell lutou no lado socialista na Revolução Espanhola. Então, isso é importante para a gente perceber que, assim, apesar do Orwell não ter sido jamais um direitista, um burguês, um conservador, o livro dele é usado hoje para narrativas de direita e tudo. Mas é importantíssimo perceber que, na verdade, não. Ele está se opondo a algo que ele considera uma traição do movimento, né? Que é a ascensão de Stalin e aquilo que devia ser uma revolução dos bichos vira a revolução de um porco. Esse ponto é só para mostrar o quanto a narrativa se adapta, né? Porque, imagina, tem alguns pontos ali, o livro mesmo, assim, dependendo do seu ponto de vista ideológico, você pode sair com uma determinada impressão do livro, né? Eu, por exemplo, eu saio do livro entendendo assim, ó, comunismo é uma merda e isso aqui vai dar errado sempre e é a necessidade, é o imperativo do próprio sistema, né? Que isso se dilua em uma autocracia, né? Mas é óbvio que isso é um ponto de partida da forma que eu li o livro, né? Mas se você, enfim, lê com outros olhos, vai entender outras coisas. Rafa, por favor. Não, só complementando aí que você falou, como que nossa lente ideológica, ela influencia muito a nossa visão de mundo, né? Agora que eu comecei a ouvir o livro, o algoritmo manda um monte de coisa para mim do livro, né? E aí eu caí numa página no Instagram de aqueles comunistas raiz mesmo, né? E ele falando que se por acaso você está conversando com uma pessoa e essa pessoa cita o Revolução dos Bichos ou 1984, você tem que correr porque essa pessoa é liberal. Eu falei assim, nossa, você vê, né? Tanto que a pessoa está numa ponta tão extrema que o Orwell virou liberal. Pois é, interessante. Austríaco. Exato. E vocês vão ver que, lendo o pós-fácil, que tem uma coisa admirável no Orwell, que ele é o cara da esquerda criticando o totalitarismo desse espectro, né? E esses problemas, ele teve problemas para publicar esse livro no próprio país, né? Por toda essa questão de escolher porcos para fazer referência, né, aos revolucionários, à inteligência, né, bolchevique e tal. E, enfim, tem toda essa camada. Para vocês pegarem melhor isso aqui, queria compartilhar uma citação. Não vou transmitir a tela, não, mas é só para vocês entenderem, né? É uma carta de Orwell, ela tá na internet aí, fácil de achar. Ele diz assim, ó, a guerra da Espanha, né, que ele lutou, e outros eventos entre 1936 e 1937 mudaram a balança. E a partir daí, eu soube de que lado eu estava. Eu soube onde eu estava, a tradução aqui. Cada linha de trabalho sério que escrevi desde 1936 em diante foi escrita direta ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, como eu entendo. Parece-me absurdo, em um período como o nosso,
pensar que se pode evitar escrever sobre tais assuntos. Todos escrevem sobre eles de uma forma ou de outra. É simplesmente uma questão de qual lado se torna e qual abordagem se segue. Aqui ainda. E quanto mais consciente se está de sua parcialidade política, mais chances se tem de agir politicamente sem sacrificar sua integridade estética e intelectual. Esse final aqui, eu li até o final porque uma coisa admirável no pós-fácil, se vocês lerem, vocês me digam se tiveram a mesma impressão, é a honestidade intelectual do Orwell. Isso é uma coisa marcante, assim. E lendo os artigos dele, as publicações, as falas dele em torno das proibições e das censuras que ele teve ao tentar publicar, você vê um interesse genuíno em manifestação com integridade intelectual. Parece ser uma preocupação dele, né? Então ele combate ali o lado dele, por assim dizer, com muito afinco, coisa que hoje em dia nós não temos tanto essa percepção. Queria dar para quem precisar, eu queria dar uma visão geral agora, antes da gente entrar no texto. Eu queria dar uma visão geral sobre o contexto histórico da Revolução Russa. E quem puder contribuir aí com conhecimentos históricos, é justamente essa a ideia, tá? Eu não quero necessariamente monopolizar a fala. Mas se ao fim da minha fala não ficar clara a questão da Revolução Russa do ponto de vista histórico, eu preciso de ajuda de vocês para a gente deixar isso mais claro. Porque o livro não vai fazer sentido se a gente só ler como um evento pontual russo, assim, mas é um evento que mudou a história, né? É um evento que se a gente não entender ele com essa completude, a gente acaba não aproveitando tanto o texto. O que eu queria compartilhar em termos de história, né? É importante saber, os que não sabem, que a Revolução Russa, ela é a primeira revolução proletariada da história, né? Nós tivemos muitas revoluções, por assim dizer, né? A gente vai ver no detalhe, mas pelo menos na fachada é essa a ideia, né? Ela é a primeira revolução comunista, com uma ideologia que não fosse burguesa, né? Antes a gente teve Revolução Russa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, mas servia aos propósitos, né, de classes, de outras classes que não a que detinha a narrativa ali do povo, do trabalhador, né? Então, primeiro ponto, né, a Revolução Russa é um marco histórico nesse sentido, e tudo isso, obviamente, é uma consequência direta das ideias de Marx, e por isso a gente vai ver, né, a importância que o Orwell dá à figura do major, né, nas primeiras páginas do livro. Então eu queria, assim, fazer um apanhado histórico para ver onde começa, né, historicamente, a questão da Revolução, né, até para a gente entender melhor o livro. Em termos históricos, eu daria para começar, sei lá, no Egito Antigo, mas assim, uma escolha mais objetiva seria assim, no século XV, no mesmo contexto ali da descoberta do Brasil, das grandes navegações, um novo extrato, uma nova camada social começa a crescer fortemente, e começou a crescer no contexto da Baixa Idade Média, mas ali no século XV, ela já está muito forte, com muita representatividade e dominando uma grande fatia da sociedade, que é a burguesia. Ou seja, uma camada social comerciante, de trocas comerciais, de dinheiro e tudo mais, e com essa característica de se opor fortemente à nobreza, né? A camada dos nobres que detinham poder através de sucessão, através de sangue, através de tradição, através de do apoio na história de famílias, de grupos isolados, invariavelmente em torno da monarquia, né? Com a ascensão da burguesia, nós vamos ter uma das grandes revoluções da história, que é a Revolução Industrial, né? Capitaneada por essa camada da sociedade. Então, uma economia quase inexistente de uma Idade Média feudal, o surgimento da burguesia faz com que essas novas necessidades comerciais exijam inovações técnicas também. E aí vai surgir a Revolução Industrial, ou seja, o apoio, o aparato tecnológico para que essa camada se cresça e gere mais valor, gere mais produtos e cresça financeiramente, né? Em poder também. A ascensão da burguesia faz com que dinheiro, obviamente, comece a se tornar poder. Mas é um poder que não existia necessariamente porque o poder real era o poder daqueles que estavam vinculados à monarquia. Então, por isso a necessidade de uma revolução, de tomar o poder, porque a detenção do poder em um contexto de monarquia, ela não tem a ver com dinheiro. Ela deriva
da própria figura do monarca e da nobreza, da aristocracia. Né? Com a Revolução Industrial, surge, então, uma nova camada, uma nova subcamada da sociedade, que são os proletários. Isso aqui é importante para o livro, né? Que são os trabalhadores urbanos, né? Não mais os camponeses, não mais essa camada trabalhadora dispersa em um grande território, mas agora no meio urbano. Que eles estão trabalhando justamente dentro das fábricas, dentro das novas empresas da Revolução Industrial. Então surge essa nova figura, né? Esse novo grupo, que nesse contexto, século XIX, século XVIII, século XIX, será um grupo verdadeiramente prejudicado pela Revolução. Né? A gente tem filmes do Charlie Chaplin famosos acerca dessa questão, que é a divisão do trabalho, né? Um termo famoso na teoria de Marx, que é a ideia de que antes uma pessoa que aprendia um ofício da carpintaria, por exemplo, ela dominava esse ofício do começo ao fim da produção de uma peça, então ela era menos descartável diante da sociedade, né? A partir do momento em que começam a surgir as fábricas, aparecem ali as linhas de produção, né? Em que o trabalho para produzir um carro ou uma arma, ele é dividido em várias etapas, e aí você tem a figura ali do Charlie Chaplin enlouquecendo por estar batendo ali, né, em uma peça só o dia inteiro, ficando maluco, né? Então, quando o Marx surge no século XIX, ele surge num contexto europeu exatamente esse como eu estou descrevendo para vocês. Um contexto de uma nova camada social emergindo, que são os proletários, são os trabalhadores braçais, de fábricas, subjugados pela burguesia, que na época, hoje a burguesia é uma outra coisa, né? Mas na época a burguesia era os donos dessas fábricas. Então era realmente pouquíssimas pessoas que detinham esses meios de produção. E Marx está assistindo tudo aquilo através de suas influências materialistas, ateias e, enfim, hegelianas, né, dialéticas. Marx está vendo tudo isso e ele vai desenvolver, então, uma filosofia que enfrente essa situação social que, pelo menos no recorte do século XIX, era de fato brutal, que era os proletários sem direitos, né, a gente sabe disso, trabalhando muitas horas, não tinha as regras CLT, né, não tinha sindicatos, essas coisas foram se formando com o tempo para, de alguma forma, proteger os trabalhadores desses abusos, né, que existiam de fato, né, enfim, mas aí é uma outra discussão, as razões disso, enfim. Então, em 1848, o Marx, com o seu amigo Engels, vai publicar um livro importante, na verdade é um manifesto, em que vai surgir ali oficialmente, né, as diretrizes dessa nova ideologia, que vai culminar na Revolução Russa, que é o Manifesto Comunista, famoso, famigerado Manifesto Comunista. Eu esqueci de indicar, mas obviamente esse é um livro que devia estar na nossa bibliografia para esses encontros, porque é o ponto de partida e como a gente vai ver, a referência do Orwell ao escrever o discurso do Major. Está ali, né? Todas as falas, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, eu fiz esse trabalho de pesquisa e tal. Espero que seja legal. Eu acho que abre, salvo engano, o texto do Manifesto Comunista, é aberto da seguinte maneira: a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Então, essa é uma frase marcante, porque ela estabelece o espírito do comunismo, ou da mentalidade comunista, proletariado da época. Deixa eu falar, Carol, só um segundo. Que é a ideia de uma dicotomia, de uma oposição entre classes, e não existe mais a fraternidade que se pregava nas revoluções burguesas, né? Era um dos pilares, né, da Revolução Russa, era a fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, uma comunhão maior ali entre as pessoas, considerar as pessoas iguais, que considerar que todos os cidadãos são iguais e tal, que é uma das bases da Constituição americana, né? Foi também uma manifestação da burguesia. Mas aqui existe uma visão de guerra, por assim dizer, né? É uma luta. A história é materialista e tem base na guerra de classes. A sociedade sempre estará dividida entre classes e, segundo Marx, enfim, né, eu detalho mais essas ideias marxistas adiante. Carol, por favor. Não, desculpa, eu ia pedir para você repetir uma fala, porque eu me perdi um pouquinho, mas eu acabei me perdendo onde é que era, fui procurar onde escrever a mensagem. Desculpa, eu revejo ela. Não, beleza. Bom, com
com o surgimento com o Manifesto Comunista, com as publicações marxistas, o que vai causar na Europa, né? Vão começar a surgir os movimentos operários. Ou seja, um determinado esforço de organização da classe operária para superar essa opressão, né, burguesa em cima deles. Pelo menos essa é a narrativa. Então surgem aí organizações, partidos políticos revolucionários, com vistas em estabelecer um novo regime que contemple essa camada da sociedade que era tão subjugada, né? Na Rússia, qual que é a questão? A Rússia foi um dos últimos países a cair a monarquia. A monarquia russa representa, então, um dinossauro ali na Europa. E por isso, o movimento dos partidos socialistas, dos partidos revolucionários, eles são, obviamente, proibidos na Rússia czarista, né? Então, esse movimento operário, ele existe porque a camada operária existe na Rússia, apesar de ser um país pouco industrializado, né? E aí a figura do moinho de vento, que a gente vai ver, esse esforço de industrializar. Ou seja, os operários eram uma minoria absoluta no país, se tinha muito mais camponeses, era um país de 80% de camponeses e uma camada muito menor de operários. Então, assim, desse apanhado histórico, é importante a gente perceber que a Rússia era uma monarquia, isso a gente já sabe, e que o surgimento desse movimento foi impedido até um determinado momento, por isso que demora para o movimento se organizar e tal. Mas é esse o contexto revolucionário que a gente pega aqui no começo do livro, né? Se a gente for fazer um paralelo entre a narrativa da fábula e a narrativa historiográfica, é o surgimento dos partidos revolucionários. O partido em que Lenin participava era o Partido Operário Social Democrata Russo, que surgiu no final do século, em 1898, na virada do século. E, então, existiam esses grupos, né? Que, através dessas ideias de Marx, esperavam não apenas derrubar a monarquia, que era um regime político, segundo a visão deles, ruim, né, por assim dizer, mas também queriam instalar um novo regime de acordo com essas ideias que a gente vai explorando melhor durante o encontro. Alguém quer falar algo antes da gente entrar no livro? Na verdade, eu tenho uma pergunta sobre o livro, assim, uma pergunta bem besta, assim, a questão de paralelo, realmente, do livro com a realidade, porque o Major seria uma representação do Lenin, o Bola de Neve seria o Trotsky e o Napoleão seria o Stalin. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é se por acaso... O que o Grunido representa? Porque tem esses três, né? O Bola de Neve, o Napoleão e o Major. Mas tem um quarto, né? Que é o Grunido. Ele tem algum paralelo? Você leu em inglês, né? O Grunido, será que é o Garganta, gente? É o Garganta, né? Porque na tradução portuguesa não tem o Grunido, é o Garganta. Não, porque no audiobook que eu tava lendo era Grunido. Que engraçado. Deve ser diferença de tradução, né? A editora, assim. É a tradução, Rafa, uma correção e uma resposta, né? O Major não é o Lenin. O Major é o Marx. A gente vai... No chat GPT, ele fala isso, que é o Marx e o Lenin. Mas para mim, são 4 porcos. O Lenin, ele participou da Revolução. O Lenin participou, ele morreu durante o fortalecimento da Revolução em 2024. Mas por isso que eu achei que era o Lenin, porque é a hora que morreu que estourou tudo. Não, eu acho que... Agora eu estou sem saber o nome, porque como eu sou péssima, a minha memória não é auditiva. Eu olhando, eu vejo melhor. Mas qual que é aquele que ficava estabelecendo os comitês lá? Comitê das Galinhas, comitê... É o Bola de Neve. É o Bola de Neve, para mim, que o Bola de Neve é o Trotsky. E tem o outro, o Napoleão, é o Lenin, mas tem outro, que esse outro seria o Garganta. Que é o Lenin. Não, pessoal, deixa eu tentar dar uma organizada aí. Vamos lá, a questão do Major é a mais óbvia de todas. Ele é Marx. Diretamente, inevitavelmente, essa é a conclusão lendo. Inclusive, eu acho que o próprio autor se manifestou sobre isso, mas é muito óbvio, eu vou tentar explicar por quê. A questão de Lenin e Stalin, ela é mais difícil. Essa é uma discussão que eu estava aguardando para daqui a pouco, mas eu já vou entrar nela, que é a seguinte. O próprio pós-fácil aí, vocês vão ver, eu acho que é o Hitchens, né? Desse livro aqui é o Hitchens.
ele vai tratar dessa questão, né? Porque foi uma questão polêmica. Vejam, a Janilda falou de Lenin. Lenin não só participou, mas Lenin foi a revolução. Sim. Lenin foi a revolução. Lenin não teria existido, né? E aí levanta-se a questão, né, do porquê você tem, entre os porcos, você tem representado claramente Marx, que foi quem inspirou com as suas ideias, e é essa questão da estrutura aqui do começo do livro, né, de você ter um porco velho e que deixa ideias, né, ele faz um discurso, e que depois de morrer, esse discurso é entregue a outros porcos, que vão formar o animalismo, né, que aqui seria o marxismo-leninismo, que é de fato a ideologia bolchevique, né? E já eu explico o que é bolchevique, pessoal. Mas a discussão é por que nós temos o Bola de Neve, que é claramente também, é o segundo mais óbvio, é Trotsky, porque é o intelectual, é o que é expulso, assim, o paralelo histórico é muito claro. Então nós temos o Major, é Marx, o velho, e nós temos o Bola de Neve como Trotsky, que é um dos revolucionários, o mais intelectual dos revolucionários e tal. Mas a figura do Napoleão, ela é ambígua e ela gera discussões. Porque ela é, obviamente, Stalin, porque ela ultrapassa ali o momento da revolução e se perpetua no poder, essa personagem, né? Esse porco quem torna a revolução uma autocracia, expulsa os concorrentes, então o paralelo histórico está ali no Stalin. Mas o Hitchens vai mencionar isso no pós-fácil, mas eu não concordo muito, mas ele fala que ele dá dois motivos, um eu concordo, o outro eu não concordo muito. Ele dá um motivo de que, primeiro, colocar mais um porco no enredo traria novos problemas para desenvolver a narrativa e criar o paralelo histórico. E isso eu concordo. Só que o Hitchens vai falar, e eu gosto dessa metáfora, que a Revolução dos Bichos sem Lenin, ou falar da Revolução Russa sem mencionar Lenin, é você ler Hamlet sem o príncipe, sem ter Hamlet na história, assim. Então... E não dá para comparar Lenin com Stalin, não. Em que sentido? Não, eles não tinham a mesma não postura. Tinha. Exato. O Stalin era muito mais duro e muito mais... o Lenin era mais intelectual do que o Stalin. O Stalin era um militar. Exato. O Stalin, o Lenin, ele não era um traíra do movimento. Lenin, ele tinha a visão... por exemplo, o Lenin, quando entra no poder, ele primeiro não queria ter o poder centralizado nele, ele dava vazão ao partido, ele achava importante que o sistema que se estabelecia ali não fosse um sistema monocrático, autocrático. Ele gostava que o poder se centralizasse nele em muitas coisas, mas ele enxergava a importância do partido. Stalin não, Stalin ele queria governar sozinho e tal. E parte da polêmica em torno dos dois, pelo menos na narrativa, é essa questão de aparentemente estar ausente a figura do Lenin. Porque todas as ações, conforme a gente vai ver, do Napoleão, elas são stalinistas. E aí o Hitchens vai dar essa alternativa, né? Essa opinião de que não tem um porco ali que represente o Lenin, porque isso dificultaria a narrativa. Mas também existe uma outra questão histórica, que é o fato de que quando Orwell escreveu o livro, ele ainda não tinha uma opinião formada sobre Lenin, diante da questão da revolução proletariada. Porque Lenin... Você sabe que entre os esquerdistas, entre os comunistas, eles acham que Lenin foi assassinado e ele não morreu de doenças como ele. Ele foi assassinado. Né? Aquela coisa toda estranha. Isso, porque o Lenin era muito querido por todos os revolucionários. E o Stalin, ele não era um intelectual. O Lenin era uma pessoa mais ponderada, uma pessoa que tinha uma forma de ver diferenciada do Stalin. Ele não era brutal como o Stalin, ele não era. E o Stalin tinha ciúme do Lenin. E aí, ele queria ocupar o lugar de todo poderoso. Ele mata o Lenin. Então, essa história, assim, entre os trotskistas, por exemplo, eles têm certeza, e a história que existe é que o Lenin foi assassinado pelo Trotsky. Talvez por isso que o Orwell não tenha colocado uma figura de um porco
não sei, né? Eu não vi nada sobre isso. Janilda, essa questão do Lenin, ela está mais no campo da conspiração do que mais existe, né? Do que dos fatos históricos, porque tem algumas coisas, assim, de relato, de arquivos e tal, mostrando preocupações do partido em torno da sucessão. Lenin, até pouco tempo antes de morrer, ele estava indeciso sobre oferecer a sucessão para Trotsky ou para o Stalin. E tem mais uma coisa, que o Lenin era muito sanguinário, tá? O terror vermelho bolchevique, que, assim, os assassinatos em massas, foram tudo a mando de Lenin. A questão é que Lenin não era autocrata. Ele não queria o poder para si. Ele entendia o comunismo muito mais próximo do que o que Marx propunha, do que, ou seja, um sistema que se desenvolve, assim, dialeticamente na história. Inevitavelmente, o comunismo se tornaria o regime mundial e sobreporia o capitalismo. Então, ele tinha essa visão mais internacionalista. E nós vamos ver isso, né, esses conflitos. O Stalin, não. Ele tinha a visão nacionalista, militarizada e tudo. Mas só para terminar essa questão da Rafa, o Garganta, ele é a propaganda. Ele é a massa de desinformação e os mecanismos de propaganda que a União Soviética se utilizava para manipular as massas e para, enfim, por isso que ele manipula tanto, né? E por isso essa descrição do Orwell, de que ele, aqui no começo, né? Já a gente pode ver, eu nem abri o livro ainda, mas de que ele convencia qualquer um de que, sei lá, o céu é verde, né? Não lembro qual que é a expressão que o Orwell usa, mas vocês vão ver que o Garganta... O preto era branco. Exato. O preto era branco. Exato. Ele era pequenininho, né? Era, tipo... e ele tinha a eloquência, o rabicho balançando, né? Essa coisa fica muito clara, fica muito claro, e vocês verão na historiografia que sem a propaganda, a revolução não se daria também, por vários motivos, né? Não posso sair atropelando aqui tudo, senão a gente não vai fazer de forma organizada, né? Então a gente tem aqui, em termos de personagem, a gente tem o Major como mentor, como Marx, e aí, finalizando o assunto sobre o Napoleão, na minha opinião, e eu quero desenvolver isso com vocês nos próximos encontros, na minha opinião, o Napoleão, ele é tanto Lenin, até um determinado ponto, quanto Stalin na maior parte da narrativa. Tá? Eu vejo elementos de ambos no Napoleão. Tá? Por um exemplo assim, que eu posso mencionar de cabeça agora é a questão dos cachorros, né? A gente vai ver já que o Napoleão separa os cachorros para se perpetuar no poder e subjugar os outros animais. Esses cachorros são, inevitavelmente, pode ser interpretado como a tcheca, que era a polícia do partido bolchevique. E quem fundou essa polícia e utilizou dela para o terror vermelho, para assassinatos, para censuras, foi Lenin. Então, existem elementos desses porcos, aliás, de Napoleão, que eu considero mais ali pro Lenin e depois pro Stalin. A Rafa mandou algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, né? A minha segunda pergunta era se também, assim, tem algum motivo, alguma crítica também dele ter associado a figura, dado o nome de Napoleão a um personagem que se assemelha a Stalin, né? Uma crítica a Napoleão como figura histórica? Tem. A escolha dos nomes, elas são todas sugestivas, tá? A gente vai ver quando formos descobrindo os personagens. Sansão, né? Sansão é muito representativo, que é a pessoa forte, braçal, mas meio burra, né? Meio ignorante, que comete uns erros e não sei o quê. Napoleão é justamente o Napoleão, é exatamente Napoleão. Napoleão foi para a Revolução Francesa o que Stalin foi para a Revolução Russa, que existe um momento de revolução, um momento ideológico, de esperanças ideológicas, de um mundo ideal, e aí depois de todo o furdunço, de toda a bagunça revolucionária, entra um autocrata. E é exatamente o que foi Napoleão, né? Napoleão vem na sequência da Revolução e bota a ordem na casa e se perpetua no poder até o início do século XIX. O Major é justamente a ideia de que parte dele, né, parte do Major ali, dessa autoridade militar, o desdobrar, né, da narrativa. A Garganta, o grunhido, tem essa a ver com manifestar-se, né, com expressar, com discursar, né? Enfim, a gente vai ver que Mimosa, todos eles têm essa conotação, tem uma escolha muito bem feita, né? Pessoal, eu queria dar um exemplo aqui, a gente tem pouco tempo, a gente precisa entrar no texto porque, meu Deus, a gente tem 3 capítulos para ver hoje. Mas vamos lá. Eu queria dar um exemplo de como eu gostaria que nós lêssemos esse livro, tá?
Abram, por favor, na primeira página, que é a 9, né? O Orwell vai começar aí o texto falando assim: o senhor Jones, dono da granja solar, fechou o galinheiro para a noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Eu queria que a gente fizesse perguntas assim: como assim estava bêbado demais, Sr. Jones? Sr. Jones, pessoal, é a monarquia. A gente vai ver que os seres humanos eles podem representar duas coisas nessa fábula. Ou eles representam a monarquia, que é a figura do Sr. Jones, ou eles representam a burguesia, que é o justo oposto dos animais. Né? Então são as duas figuras às quais os animais, ou seja, os revolucionários ou os proletários, né, se opõem. Então o Jones representa a monarquia. O que é Jones? O Jones estava bêbado demais para lembrar-se de fechar. Aí a gente vai para a história. A monarquia russa é antiga, ela remete ao século XVI. Ela estava no poder todo esse tempo de forma ininterrupta. Durante a história da Rússia, a gente tem questões sociais importantes, porque a Rússia sempre foi uma periferia da Europa, no sentido de que foi um dos últimos países a se industrializar, era um país de elite latifundiária, poucos donos de terra, então, e isso jogava contra uma possível industrialização. No texto da Revolução Russa do Trotsky, ele vai abrir, ó, eu separei um texto, a primeira fala, né, da Revolução Russa de Trotsky, ele vai falar assim, ó, o traço essencial e mais constante da história russa é a lentidão com que o país se desenvolveu, apresentando como consequência uma economia atrasada, uma estrutura social primitiva e baixo nível cultural. Então, vejam, né, isso aqui é o Jones bêbado. É um sistema que deixava, vocês vão ver, né, que deixava os animais com fome. Há um momento, por exemplo, em que o Orwell cita, né, aqui nas primeiras páginas, cita que depois da reunião ali do Major, o Jones dá um tiro que pega próximo ali dos animais, não chega a acertar ninguém, mas isso remete ao Domingo Sangrento, que é um episódio da pré-revolução, né, em que os manifestantes ali, proletários, vão até o Palácio de Inverno, ao Palácio do Czar, se manifestar pacificamente, só que os militares czaristas abrem fogo e matam uma série de cidadãos. Né? Então tudo isso tem o simbolismo, pessoal, do Jones bêbado, representando, como o Igor acabou de escrever, um momento de fragilidade do sistema. Obrigado, Igor, é exatamente isso. Que vai abrir espaço para os intentos, né, revolucionários dessas organizações revolucionárias que estavam se formando às escondidas no país. Tá? Eu vou entrar agora no discurso do Major. O Major o discurso dele começa na página 12, é isso? Isso. Pessoal, página 12. Aí eu queria mostrar para vocês rapidamente os paralelos históricos para vocês verem como eu estava afirmando, né? Não, ó, Major é Marx, né? Por quê? Por vários dados, né? Por ele ser um porco velho que morre logo no começo do livro e deixa, né, as suas ideias como estopim, né? Como ponto de partida da revolução. Essa é o argumento mais forte, mas tem também dados assim, no início do capítulo seguinte, ele vai falar assim, Major morreu, o Major morreu e era março, né? O Marx morreu em março também. Então a referência é muito clara. Igor, por favor. Tem essa coisa também muito forte, igual você comentou, né, da geracional, assim, que ele deixa a ideia ali e tem aquela coisa de não saber exatamente quando vai acontecer, mas... Exato. Né, comentar essa ideia, assim. Nossa, e essa ideia é muito importante, Igor, porque para Marx, o comunismo ele se estabeleceria através de uma dialética histórica imperativa, necessária, né? Que se desdobraria primeiro num socialismo, ou seja, numa etapa intermediária, e que depois chegaria ao comunismo perfeito, né? Só que em Lenin, na nova doutrina dos bolcheviques, isso é atropelado e eles já vão direto pro vamos ver, né? Então é interessante isso que você mencionou, porque o Major, de fato, deixa uma ideologia que não necessariamente os porcos ou os bolcheviques, né, vão abraçar. Sim. Eu separei vários aqui. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei o Manifesto Comunista, que é o texto, né, mais expressivo do início desse movimento todo que a gente está vendo, e é o texto que mais influencia a organização russa em torno da Revolução, né? Ou seja, é justamente o texto que o Major está representando aqui com essas falas dele, né? E o Major faz várias afirmações a partir da página 12. A primeira fala do Major, que tem eco no Manifesto Comunista, é essa frase aqui no primeiro parágrafo da página 12, lá no final. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida
animal é feita de miséria, escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Aí eu separei aqui uma citação do Manifesto Comunista. Vejam só. Na mesma medida em que a burguesia e o capital se desenvolvem, nessa mesma medida desenvolve-se o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto encontram trabalho e só encontram trabalho enquanto o seu trabalho aumenta o capital. Ou seja, uma dependência de um sistema, ele não é livre, né? Esses operários, que têm de se vender à peça, são uma mercadoria como qualquer outro artigo de comércio e estão, por isso, igualmente expostos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as oscilações de mercado. Então, quando o Major fala nenhum animal é livre, o Manifesto Comunista está dizendo o animal, o proletariado, o povo, é um produto quando a burguesia ou o capitalismo se manifesta. Né? Existem outras perguntas, mas a gente precisa avançar. Essa aqui é importante, ó, página 12 ainda. Aqui no meio do parágrafo. Por que, então, permanecemos nessa miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Citação do Manifesto Comunista. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. Exatamente o que acontece hoje. Tem ressonâncias aí, né? Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. Isso aqui já não tem tanto respaldo na economia moderna, né? Enfim, a gente pode discutir isso. A consequência necessária disso foi a centralização política. Exato, Igor. Províncias independentes, quase somente aliadas, enfim, vou cortar aqui. Mas para vocês verem a narrativa, né? Aqui, uma afirmação que vai ser importantíssima no livro, que é na mesma página. Ali na sequência, ó. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Isso vai ser repetido por diversas vezes pelas ovelhas que bradavam, né? 2 patas bom, 4 patas... Aliás, 2 patas ruim, 4 patas bom, né? Então, o paralelo aqui. A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as posições de classes. Apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas configurações de luta no lugar das antigas. A nossa época, a época burguesa, distingue-se, contudo, por ter simplificado as oposições de classes. A sociedade toda cinge-se, cada vez mais, em 2 grandes campos inimigos. Vejam só, pessoal. A sociedade cinge-se, cada vez mais, em 2 grandes campos inimigos, em 2 grandes classes que diretamente se enfrentam, burguesia e proletariado. Então vejam que o ponto de partida ideológico aí das ideias, né, são todos a partir das ideias do Major e, no paralelo histórico, a partir do Manifesto Comunista e dos livros de Marx, né, que tanto influenciaram, né, a inteligência russa. Mas só mais 2 para a gente avançar. Agora aqui no final da página 14, no final mesmo, ó, o que fazer então? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Esta é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Rebelião. Vejam aqui, pessoal, lembrando que os seres humanos aqui, que os animais precisam trabalhar para derrubar, representam, na figura de Jones, a monarquia, vinculada na figura dos outros seres humanos, dos seus capangas e das outras granjas, né? Representa a burguesia. Aí a citação, né? Já antes vimos que o primeiro passo na Revolução Operária é a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia pela luta. O proletariado usará sua dominação política para arrancar a pouco e pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado, do proletariado, organizado como classe dominante, e para multiplicar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção. Sobre esse trecho de rebelião, esse chamamento, né, declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pelo derrube violento de toda a ordem social até aqui. Podem as classes dominantes tremer ante a Revolução Comunista? Exclamação. Isso a gente vê no movimento comunista muito forte ainda hoje, né? Isso com certeza reverberaria na voz de um comunista moderno. Podem as classes dominantes tremer ante uma Revolução Comunista. Nela, os proletários nada têm a perder a não ser as suas cadeias. Tem um mundo a ganhar. Aí aqui, um chamamento. Proletários de todos os países, univos. Então vejam,
Posto isso, pessoal, tem outras citações, depois eu posso mandar para vocês. Ficou mais claro que o Major é Marx? Beleza. Vocês estão muito quietos, alguém quer comentar alguma coisa? Olha, antes de vocês comentarem, quem quiser comentar, levanta a mão rapidinho, só para eu fazer um rápido comentário. A reunião de hoje, eu acabo tendo mais coisas para passar, porque eu não tive a oportunidade de propor o plano de estudo no encontro anterior. Para o próximo, eu gostaria muito que vocês, topando fazer a proposta que eu deixei à mesa, que vocês trouxessem pesquisinhas simples, rápidas, às vezes assim, um ponto que você gostou, uma ação, uma frase, que você faça uma rápida pesquisa para os encontros seguintes, a gente conseguir trocar mais. A minha ideia para esse livro é uma construção bastante coletiva, tá? Como ninguém levantou a mão, Nossa, quanta coisa aqui, meu Deus. Quero passar rapidamente pelo hino, né? Não vou analisar, mas o Orwell compõe um hino aqui. O Orwell, não sei porque, eu acho que é Orwell, né? Eu sempre falo errado. Ele compõe um hino e isso tem uma relação histórica muito forte, né? Porque existem os hinos das internacionais comunistas, existem vários hinos, né? Esse hino do Orwell não é um hino específico, ele não está tratando de um hino que foi composto, mas ele está tentando expressar, através do uso que muito se fazia de músicas e de obras artísticas, aglutinar em uma peça, né, o espírito geral da Revolução, né? Então, vocês lendo, vocês vão ver chamamentos, né, de mobilização, uma visão utópica de esperança, em que os animais, né, se vivem um paraíso, vivem liberdade, né? Aqui no penúltimo estrofe, liberdade nas alturas, né? Lutaremos por esse dia, mesmo que nos custe a vida. Então, todo o espírito revolucionário está expresso aí. E depois eu posso compartilhar com vocês, ó, lá no grupo, o hino mais famoso, né, das internacionais, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um dos mais conhecidos, né? E vocês vão ver que o paralelo é muito claro, né? Falando aqui de fome, de vítimas. Aqui eles manifestam a posição do regime quanto a Deus, né? E salvadores da pátria, né? Enfim. Depois eu mando aí para vocês. Vocês têm dúvida, pessoal? Surgiu, enquanto falávamos, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram contribuir? Só acompanhando, tá tudo certo por enquanto. Tudo certo. Beleza. Tá tranquilo. Ó, no segundo capítulo, tem aquilo que eu falei para vocês, né? De que faleceu o Major, né? Assim que ele abre, e depois diz que começava o mês de março. E eu até anotei aqui, Marx morre no dia 14 de março de 1883, em Londres. Rafa, por favor, manifeste-se. Na verdade, eu acho que eu vou deixar minha dúvida para fazer a pesquisa, pra gente... Legal. Tentar semana que vem. Boa. Beleza. Bom, agora, nesse segundo capítulo, eu tinha separado justamente a discussão sobre os porcos. Quem eram os porcos, né? Porque é justamente o momento em que ele vai abordar o Bola de Neve e o Napoleão, vai descrevê-los, né, como as características de cada um, né? O Napoleão ele vai descrever como um porco forte, né? Enfim, um cachaço, né? Eles chamam. Mas, beleza. E vai também apontar as características intelectuais do Bola de Neve, né? E isso é uma coisa historicamente muito clara. A ideia, né, de que Trotsky era um grande intelectual, comunista, né? Enquanto o nosso Napoleão era um homem mais prático, da praxis, né? Sobre a questão do Garganta, na página 19, tá aqui o que a gente mencionava, né? Que eu disse que a gente chegaria depois. Página 19. Dentre estes, o mais conhecido era um porquinho gordo chamado Garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos lépidos e voz aguda. Manejava a palavra com brilho e, quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, uma coisa bastante persuasiva. Diziam que Garganta era capaz de convencer de que o preto era branco. Na sequência, pessoal, vocês vão ver aqui, ó,
esses três, ou seja, Garganta, Napoleão e Bola de Neve, esses três haviam organizado os ensinamentos do Major, vejam a figura de Marx, né? Num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. Vejam, os ensinos de Marx, como eu estava falando, aquele processo dialético, histórico, no qual o comunismo se manifestaria de uma forma inevitável e com um intermediário, que é o sistema socialista, que dialoga um pouco ainda com o capitalismo, ainda permite a propriedade privada e tal. Essa é a posição marxista. O animalismo aqui, vocês podem procurar, seria a síntese que esses intelectuais, que Lenin, que Stalin, que Trotsky, fariam do marxismo à realidade histórica da época da Rússia. E aí surge o animalismo, que seria o marxismo-leninismo, né, que é o termo usado tipo, em livros acadêmicos e tal, que é a mistura de Marx com as ideias mais imediatistas de Lenin. Né? Então esse animalismo é isso, tá? Vamos para a parte mais emocionante, para a gente fechar, a gente tem poucos minutos, que é a rebelião. Começa, acho que na página 20. Aqui, ó, na página 21, vocês vão ver a fome, né? Sendo o estopim da Revolução. É importante vocês pensarem que em 1917, que é o ano da Revolução, a Rússia participava da Primeira Guerra Mundial. Então, na página anterior, no último parágrafo, em que ele vai dar alguns motivos para Revolução, na página 20, ele fala que Jones fora no passado um patrão duro, mas competente, só que agora ele estava em decadência, desestimulado com a perda de dinheiro numa ação judicial. Eu pensando assim, essa ação judicial, ou seja, um problema que causaria um problema de fato econômico na época, assim, até onde eu sei as coisas que eu vi nos vídeos, essa ação judicial é necessariamente a Primeira Guerra, que foi de fato o buraco econômico da Rússia no período. E aqui a ideia de passou a beber muito, a gente já viu, né? Muito bom aqui. Vocês pensaram na página seguinte a figura de Moisés? Vocês entenderam quem ele é e tudo? Enfim, o nome é muito sugestivo, né? Moisés, um corvo que fica falando de um lugar nas alturas, que os animais vão para lá, né? Então fica muito clara a referência religiosa. E que é a Igreja Católica Ortodoxa. Fala, Rafa, por favor. Não, seria o clero, né? Seria o clero, a igreja, a gente pode generalizar assim. E isso é uma coisa importante, tá, pessoal? A figura de Moisés, né? Aqui, por exemplo, ele está descrevendo assim, ó, na decadência do Jones, ele ficava recostado em uma cadeira na cozinha, lendo jornais, bebendo e dando a Moisés cascas de pão molhadas na cerveja. Isso aqui é uma narrativa socialista da época, e com, obviamente, forte fundo de verdade, que a monarquia se apoiava na religião, né, na igreja, inclusive dando benefícios e tudo. Então isso aqui E isso vai se desenvolver, isso aqui tem um arco narrativo dentro da história. Tá? A gente vai ver Moisés, o que aconteceu com Moisés. Pessoal, sobre a Revolução, aqui embaixo que vai começar, né, dizendo, na página 21, no meio vai dizer, os animais ainda não haviam comido, né? A questão da fome, muito por causa da guerra, muito por causa dos invernos russos. Nesse contexto houve problemas de produção, de alimento, então muitas pessoas morreram de fome, uma questão toda crítica, né? No final desse parágrafo, em poucos instantes, largaram de defender-se e deram o fora. Um minuto depois, os 5 voavam pela trilha rumo à estrada com os bichos no encalço triunfante. Na página seguinte... E assim, antes de se darem conta, a rebelião vencera. Jones fora expulso e a granja do Solar era deles. Esse não é o único marco temporal de Orwell quanto à velocidade, à rapidez com que a revolução fora feita, né? Ele fala em alguns momentos aqui que ela foi muito rápida. Em relação à revolução, pessoal, ela foi rápida mesmo, só que ela teve algumas fases, né? Em 1905... Isso vai ficar muito bem explicado no livro do Pipes, que eu indiquei para vocês. Em 1905 foi a primeira etapa da Revolução, porque ali já tinha o espírito revolucionário disseminado em toda a sociedade. A figura do czar já estava extremamente fragilizada por causa de fome, de questões econômicas e também por causa do Domingo Sangrento, que eu tinha falado para vocês. Tem até um filme chamado O Encouraçado Potemkin, né, que é um filme conhecido, legal, que é um levante da Marinha em protesto contra o czar dessa época, e houve também um massacre por parte da monarquia, né? Então, a monarquia russa, o Nicolau II, ele era um boçal, assim.
E ele abriu margem, né, para a Revolução. E aí, em 1905, com toda essa celeuma, essa condição social, quase como uma bomba relógio, o czar, ele pressionado, ele abre espaço para o surgimento de uma monarquia parlamentar, né? Então ele permite que se desenvolva ali uma Duma, né, que era o parlamento russo, ou seja, uma casa legislativa que daria vazão, né, à voz do povo, enfim, abriria um pouco o regime que era tão autocrático, né? Isso em 1905. Aí, em 1917, agora já voltando para o período histórico que é, de fato, pré-revolucionário mesmo, é o mesmo ano, contexto de Primeira Guerra Mundial e tudo, em 1917 acontece uma tomada de poder, em fevereiro, né? É a queda da monarquia. A monarquia russa cai em fevereiro de 1917. Só que essa revolução, ela instala um governo provisório que que meio que manteve o status quo, assim, instalou um poder meio burguês. Então, essa primeira revolução, ela não é a revolução que está sendo narrada aqui. Então, não aconteceu, assim, o comunismo mesmo, de fato, logo de cara. Não. Ainda teve uma outra... Exato, que durou até outubro. A Revolução Bolchevique, que é a Revolução de Lenin, ela acontece em 1917, em outubro. Em fevereiro, acontece a derrubada da monarquia, uma pequena troca de tiros ali no Palácio de Inverno, né? O czar nem estava na cidade, ele estava na guerra. Ele teve um momento que ele teve que se retirar para liderar. Então, o regime se desmorona, assim, com um levante pequeniníssimo, o exército estava fora, tudo jogado às traças, um ambiente anárquico, né? Então foi muito fácil para que a monarquia caísse na mão de todas essas organizações, né? Não necessariamente os comunistas, cai na mão dos liberais, dos partidos socialistas mais moderados, está todo mundo junto ali contra um inimigo comum que era a monarquia. Em 1917, em outubro, os comunistas radicais, liderados por Lenin, percebem que essa revolução foi parcial, né? Eles acabaram instalando um regime liberal, capitalista no poder. E aí sim acontece a Revolução Bolchevique. Aí, para explicar rapidamente o que é a questão dos bolcheviques, né? É mais ou menos a ideia de direita e esquerda na Revolução Francesa, que é a organização revolucionária dividida entre os mais moderados e os mais radicais. Ou de minoria e maioria também. A etimologia da palavra bolchevique é maioria, que é a parte mais considerável ali, mais representada do partido, e os mencheviques, que eram os mais moderados, dialogavam mais com os liberais e, enfim, eram menos violentos. Os bolcheviques são os porcos, tá, pessoal? Os porcos todos, né? Depois tem outros porcos que vão aparecer no livro. Então, os bolcheviques são a camada totalitária, a camada mais violenta da Revolução. Não tem muito diálogo, né? Tem muito pouco diálogo, liderados... Estão querendo botar o terror. Botar o terror. Então, eles estão liderados por Lenin, que era um cara, né, violento, revolucionário do ponto de vista mais da violência, mais do poder mesmo, enfim. Ele monta a polícia, que eu falei para vocês, né? Então, essa tomada de poder aqui no livro está descrito como algo rápido. Ela teve três fases e muitas coisas no meio disso, né? Mas ela acaba ficando na mão dos bolcheviques, que eram os mais radicais, né? E aí, assim, como eles tomaram poder, uma consequência imediata disso foi a violência para manter o poder, uma vez que eles se opunham a todas as outras organizações sociais revolucionárias, né? Eles se opunham. E aí a gente vai entrar já na Guerra Civil, né? Que foi um período em que houve a resposta das outras organizações em relação a essa tomada bolchevique, né? Isso está retratado também no livro. Bom, para encerrar, a gente não vai ver o terceiro. Eu posso fazer, então, no encontro que vem, eu posso fazer um resumo rapidinho no início da aula do encontro desse terceiro capítulo. Vamos terminar, então, com algo importantíssimo, pessoal, para o livro, que são os 7 mandamentos. Vocês tiveram alguma curiosidade a respeito dos 7 mandamentos? Chegaram a ler? Eu achei interessante que, tipo, acho que eu não sei se é no terceiro capítulo ou no segundo mesmo, eles acabam condensando, né, os 7 em um só, assim, para fácil entendimento. E isso é meio similar ao que acontece, assim, né, às vezes
é muita regra, aí acaba, não é muito fácil entendimento, assim, de todos, né? Dessas ideologias, até na religião, tipo, a gente vê isso com Cristo. Mas também, a garantia deles estava nos 7 mandamentos. Exato. Quando começou a ficar, entrou na simplificação, acabou a garantia deles. Aí... Os sete mandamentos não houve, historicamente, né? Um resumo em 7 ou em 10 regras, né, a serem seguidas. Mas isso aqui é o ideal revolucionário, que se manifestou de várias maneiras, em tratados, em leis, né? Mas isso aqui mostra a esperança ideológica oriunda no marxismo e resume a doutrina marxista, né? Só que isso aqui, gente, vai ser importantíssimo para o livro. Porque quando o Orwell diz que o que ele quer com esse livro é denunciar o mito, ele chama assim, o mito soviético. Ele quer denunciar uma traição de ideais. E para que ele demonstre quais ideais foram traídos, ele monta pra gente uma sequência de 7 mandamentos, de 7 leis, quase não, um caráter até religioso, né, moral, para mostrar que aquilo é justamente esses pontos que foram feridos com a deturpação, sabe, do movimento. Aí, com destaque, vou ler, a gente pode ler aqui, porque é algo que a gente precisa fixar para lembrar no restante da narrativa, né? Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Então, aqui, aquilo que a gente viu no Manifesto Comunista, a história, o fio condutor da história é a luta de classes. E os proletariados, os proletários precisam lutar contra as classes dominantes. Isso aqui está muito claro. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Isso aqui é uma característica importante da visão de Lenin, que não terá no Napoleão, não terá em Stalin, que é a união internacional dos trabalhadores, né? O comunismo, segundo Marx, não tinha fronteiras. Em Stalin terá, né, que é a União Soviética, que é um regime mais fechado, menos internacionalista. Nenhum animal usará roupas. Aqui é a rejeição dos símbolos da aristocracia e da elite burguesa, né? Nenhum animal dormirá em cama. É a mesma coisa, questões de não se parecer, né, com a burguesia e não criar os mesmos costumes. Nenhum animal beberá álcool. Eu acho que isso tem a ver com talvez uma visão de decadência que os revolucionários tinham em relação ao comportamento das outras classes, não sei, mas talvez seja na mesma linha dos anteriores, né? Aqui, extremamente importante, nenhum animal matará outro animal. A ideia de solidariedade, união, unidade dentro do movimento revolucionário, né? A ideia de que todos os animais são iguais, que a gente vai ver uma frase muito impactante no decorrer do livro, contradizendo justamente esse mandamento, né? Todos os animais são iguais, né? É o último. E talvez seja o mais importante, tá, pessoal? Diante do que o Orwell busca denunciar, esse talvez seja o mandamento mais importante. Eu queria muito, assim... Vi uma pergunta agora, que enquanto eu estava lendo os capítulos, a figura da gata, eu achei ela muito curiosa. Perfeito. Muito manipuladora, assim, sabe? Agindo nas surdinas. Aí eu fiquei pensando que tipo de classe, assim, de grupo dentro daquela sociedade do Orwell, da sociedade russa, que a gata poderia fazer um paralelo, né? Que ela estava representando. A gata, se vocês puderem abrir na página 14, a página 14 é o encerramento do discurso utópico e ideológico do Major. Carol, eu não vi você levantar a mão, desculpa. Eu vou só terminar aqui e já peço... o Samuel também. Eu já peço para vocês falarem. Vou tentar falar rápido aqui. Vejam, assim que acaba o discurso utópico do Major, olha que coisa maluca, e aí isso dá ensejo para libertários, para conservadores, para liberais, em todo o espectro da direita, né? Porque é um argumento direitista. E vindo do Orwell, é muito interessante ver, assim, parece bem honesto. Ou ingênuo também. Ele poderia estar dando um tiro no pé sem perceber. Mas vejam, assim que termina, olha só. Nesse momento, houve uma tremenda confusão. Tinha uma reunião, o Major expressa o seu discurso. Nesse momento, houve uma tremenda confusão. Enquanto o Major falava, 4 ratos haviam rastejado para fora de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhe deram pela presença
E somente pela rapidez com que sumiram nos buracos foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata pedindo silêncio. Agora vejam só. Camaradas, disse o major, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas rebeldes, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Vejam, a gente acabou de ler os mandamentos, né? 4 patas, bom, né? 2 pernas ruins, alguma coisa assim. Com esse parágrafo, o Orwell parece ruir a ideologia ou alguns princípios comunistas, no sentido de que ele, assim que o Major faz uma narrativa de igualdade dos animais, de que o único inimigo são os seres humanos, não sei o quê, assim que isso acontece, a próxima cena é uma cena de perseguição animal, de um animal tentando sobrepujar o outro, tentando matar o outro. A gata, eu não sei em que passagem que está isso, mas a gata, ela chega sorrateiramente e oferecendo ajuda para pombas, se eu não me engano. Eu acho que os corvos. Para corvos, com a intenção de matá-los, fica nitidamente em vista. O que está implícito aí? Se você pega argumentos liberais, mais do espectro da direita, eles vão dizer assim, o comunismo não funciona porque as desigualdades, elas são naturais entre as relações. É um dos argumentos, né? Elas são estruturais, assim. É impossível que exista igualdade generalizada, distribuída e tudo. É claro, gente, eu não estou manifestando aqui necessariamente uma opinião, tá? Mas, quando acaba-se um discurso utópico de igualdade entre os animais, aqui não mais no campo do discurso, mas dos acontecimentos mesmos, acontece um contexto de perseguição e de quase violência de morte entre os animais, Orwell começou o livro derrubando a utopia. De igualdade generalizada, de que todos os animais são iguais, enquanto todos os homens são inimigos, né? E no fim, quando a gente vê a cena final do livro, que quem não leu ainda não vou dizer, mas quando a gente vê quando a gente vira a cena final, nós veremos que é justamente isso que o resultado final da revolução. Que aquilo que pareciam que eram iguais, não é, porque alguns animais estão do lado de fora da casa, outros estão dentro, e aquilo que parecia ser absolutamente diferente, que são os homens e os animais, tem alguns deles dentro da casa comungando, bebendo, em festa. Então, isso aqui aumenta, é um ponto polêmico da argumentação do Orwell, porque, pelo menos em vista aqui das ideologias mais atuais, parece ser um tiro no pé, né, socialista, assim, negando uma possibilidade de igualdade absoluta. E aí eu acho que eu não acho, o Rafa, que a gata seja necessariamente uma camada social representando, eu acho que ela foi usada para justamente esse argumento, sabe? De um animal que tentou capturar o outro ali, mostrando as diferenças intrínsecas da sociedade. Para a gente encerrar, eu vou abrir para todos vocês. Igor, é o primeiro. Então, eu queria dizer assim que eu achei a opinião da Janilda muito interessante, porque assim, realmente está aberto a várias interpretações, né? Eu estava conversando com a minha namorada, e ela é mais de esquerda, assim, e ela chegou a ler esse livro e teve uma visão, assim, totalmente diferente da que eu tô tendo, né? É lógico que eu tô ali nos primeiros capítulos, mas, assim, a obra, para mim, sobretudo, é muito também sobre o que a Janilda, acho que falou, sobre, assim, tipo, uma oposição ao regime que tá no poder, né? O Orwell quase morre com um tiro no pescoço, perseguido pelo... Então, ele lutou na Guerra Espanhola do lado de um partido comunista, que era considerado pela União Soviética um partido trotskista. E aí, daí nasceu a primeira revolta. O Orwell indiretamente quase morre nas mãos do Stalin. Isso é um dado interessante. Tá aí também. Por ele criticar tanto também, de repente, né? E sobre o que a Rafa falou da gata lá, né? Eu queria sugerir para vocês ouvirem, na verdade, o álbum Saltimbancos do Chico Buarque lá, que é bem legal. E lá eles têm os animais ali e tem o burro, né, que ele tem esse caráter de trabalhar bastante, tem a gata, que ela é artista, ela é mais preguiçosa, tem a galinha também ali, que é meio devagar e tal. Só uma pergunta, é uma peça de teatro ou uma música? É uma peça, mas ele originalmente é um álbum, né, é um álbum musical. É um musical, tá. É muito bom, muito legal, eu cresci ouvindo ele, é bastante especial pra mim. Nossa, a Luana me ensinou uma melodia do Chico que eu nunca ouvi, que você lembra, Lu? Nós gatos já nascemos pobres. É isso aí mesmo, é desse álbum, Saltimbancos. Legal. É excelente. Várias coisas aqui, primeiro eu queria falar sobre a gata, para mim, a que a Rafaela levantou, a gata é o oportunista, aquele sujeito ou grupo que está sempre ali, independente de quem esteja no poder, ele está rondando e aquilo que ele puder ter de benefício daquilo ali,
né, ele vai estar ali, então, girando, olhando de lado. Mas só para completar, e aí, não deixando de lado o Machado, sabe que essa pergunta sua aí, Rodrigo, sobre esse parágrafo aí dos ratos ou qualquer outro bicho? Os ratos e os cachorros. Os coelhos, que iam votar se eram ou não, eles sim, se eram camaradas ou não, e aí essa indagação toda do socialismo, do comunismo, por fim, ele é possível ou não, ele é utópico ou não, porque no fundo o ser humano ele sempre vai corromper aquilo e tal, por uma questão de poder. E aí eu lembrei daquele último conto lá que a gente nem comentou, que era a Igreja do Diabo. e no final o Machado termina falando que é a contradição do ser humano. Nem o diabo consegue a unanimidade naquilo que parecia, entendeu? Que as pessoas começam a deturpar ou então fazer o contrário daquilo que, entendeu? Então, assim, é muito... Não teve como não fazer essa ligação lá com o Machado também, né? Sobre esse tema, esse assunto aí. Mas é isso aí, gente. Valeu. Eu acho que super se encaixa. Obrigado, Simone. Vamos fazer esse esforço, pessoal, de não abandonar mais o Machado, usá-lo em Eu todos ia os falar encontros. isso. Se todo encontro a gente se basear em Machado para interpretar os outros livros, será sensacional. Exatamente. Gogó é nosso medalhão lá. Garganta de vocês. Eu anotei isso. Então, medalhão. Olha só, que coisa. Quem é o medalhão? O Gogó. É, o garganta. Poderia representar o Ah, medalhão, sim. talvez. Tem paralelo, com certeza. Ou seja, quem disse que os medalhões só estão no Brasil, né? Na Rússia também teve. É o que você falou, o livro, ele é claro, assim, ele foi feito em fábula para ser fácil, para ser compreensível, então ele dá o beabá e aqui a gente destrinchou bem, para mim ficou bem entendidinho. Beleza. Então, acho que o sentido da reunião foi eficaz. Pessoal, o que a Lu falou é importante. O livro é simples, se a gente se limitar a ler o livro, vai ser simples e vai ser bobo. Para as próximas reuniões, façam pesquisinhas ou pesquisonas, o que der para vocês fazerem, para a gente ter novas discussões produtivas assim, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Semana que vem, de novo, no mesmo horário aí.